Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 19 de outubro, cuja leitura do dia em Atos, capítulos 5 e 6 e também Provérbios, capítulos 30 e 31. Abra sua Bíblia, Provérbios 31, verso 10, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Mulher virtuosa, quem a achará? A mulher virtuosa, ela é um prêmio para o seu marido. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Uma mulher sábia, ela edifica a casa. Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Uma mulher honrada, ela é um presente de Deus. Provérbios 19, 14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. E também, além de ser um presente, a bênção de Deus. É a prova do favor de Deus. Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Os termos, as palavras traduzidas nesses textos que eu li, como esposa ou mulher, no versículo 10 de Provérbios 31, mulher, é o mesmo termo hebraico. Mulher e esposa, ok? Então, de acordo com o contexto, então, onde eu li esposa, leia-se mulher, tá? E onde eu li mulher, você pode ler também esposa, tá? E aí, qual é a questão? O porquê dessa reflexão? Essa reflexão, ela surgiu há alguns anos, quando eu escrevi um artigo no Você Tem Acesso. Tive vontade já de gravar um vídeo a respeito, mas nunca gravei. E dentro da meditação aqui no dia 19, Provérbios 31, 10, eu entendi de Deus de gravar. Só que eu trabalhei em cima disso. O Senhor me deu direção para fazer uma análise aqui do texto e para poder ajustar, tá? Esse texto que eu havia escrito há alguns anos lá no blog. E aí, o que acontece? Eu pessoalmente, Geraldo Augusto, eu fico triste quando vejo mulheres sendo desvalorizadas. Filhos que as desonram, as desrespeitam, maridos, às vezes se referem com palavras somente como um xingamento, sabe? Uma ofensa. Ou se não for o marido ou o filho, mais um vizinho, um colega de trabalho, às vezes até irmãos da igreja, não digo na igreja onde congrego, mas a gente já pôde ver por isso aí uma desvalorização das mulheres. Mas também acontece, e aí talvez seja o ponto que eu mais me entristeço, é delas se desvalorizarem, elas mesmas se desvalorizarem, seja por suas palavras, por suas atitudes ou por suas ações. Não cabe aqui ficar citando exemplos que você convive na mesma sociedade que eu,
você sabe disso. Nós sabemos que as mulheres ocupam e desempenham um papel fundamental na sociedade. E cada vez mais elas têm sido valorizadas por boa parte da sociedade, quando na verdade já deveriam ser há muito tempo. Mas aí é que mora um grave problema, é o oposto disso. Por quê? O extremo. Existe um exagero com iniciativas de supervalorização, como o feminismo e o empoderamento feminino. Eu me lembro, há uns anos, eu estava dando uma aula na igreja sobre família, e eu mostrava a importância do papel da mulher na educação, na formação dos filhos, algo assim. E eu mostrei com base na palavra, e eu trouxe como exemplo informações estatísticas mostrando como as crianças são prejudicadas na ausência das mães ali no seu dia a dia. E na igreja as pregações e ensinamentos são gravados em vídeo, publicados na internet há muitos anos. E essa aula foi para a internet e só faltou um bocado ali de mulheres, irmãs ou não sei, não quero julgar, mas só faltou elas me xingarem. Porque talvez os comentários até estejam lá ainda no canal, ou na verdade de um trecho dessa aula que eu publiquei aqui no Você Tem Acesso. Melhor, lembrei agora mais precisamente. Eu fiz um recorte de trecho, igual eu fazia antigamente, e recortei um trecho, e esse recorte falando sobre isso, dentro da aula, sobre família, eu publiquei aqui no Você Tem Acesso. E só faltou eu ser xingado por essas mulheres que, pelo que eu entendi, muito agressivas nas suas palavras e talvez seduzidas pelo encanto do empoderamento feminino, ou até do feminismo, tá? E eu lamento muito, por quê? Porque isso é algo que está presente até dentro das igrejas. É triste isso, sabe? Mas, tirando isso, tá? Você sabia que Deus valorizou a mulher em todos os tempos? Na medida certa, Deus sempre valorizou as mulheres. Esse texto tinha surgido, essa reflexão, algum dia internacional da mulher, não me lembro qual mais, quando Você Tem Acesso, tinha um grupo no WhatsApp, e ali uma pessoa compartilhou algo, uma mensagem como uma homenagem às mulheres. E o texto dizia assim: quando vejo as mulheres da Bíblia ocupando posições estratégicas de influência e de liderança, sendo colocadas meticulosamente no lugar certo e na hora oportuna, percebo quanto Deus valorizou a mulher em todos os tempos. Percebo a forma maravilhosa como Deus a vestiu de força e dignidade, lhe vestiu de autoridade diante de diversas situações, conciliando obediência e submissão a Deus. Em seu gracioso plano de salvação, envolveu mulheres das mais variadas classes e ocupações, numa época em que pouco ou nenhum valor se dava às mulheres, e assegurou que seus nomes e seus feitos ficassem registrados como testemunho para as próximas gerações. E essa é uma realidade. Eu lembrei de um texto agora, e me perdoe mais uma vez, eu não tinha pensado nesse texto, mas eu me lembrei agora. Por quê? Porque culturalmente a mulher era... Lembrei de mais um texto também. A mulher era culturalmente vista em segundo plano. Vou dar um exemplo aqui de 1 Pedro, me lembrei desse texto, mas me lembrei de outro também. 1 Pedro 3,7, quando o texto diz assim:
Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas ou vivei a vida comum, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quero destacar aqui o co-herdeiros da graça da vida. Por quê? Porque as mulheres, muitos as tinham como um ser inferior, como alguém cujo relacionamento com Deus era um sub-relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus inferior, a ponto de, nas sinagogas, por exemplo, elas ficavam, elas não tinham acesso que os homens tinham. Em alguns lugares, quando elas eram permitidas, o local era separado por uma espécie de um biombo, onde elas poderiam pelo menos ouvir um pouco do que se falava ali. E no templo em si, no templo você tinha o que era chamado de pátio das mulheres. Você tinha um local, a área externa, vamos chamar assim, era destinado a todos os povos, tá? A todas as nações. E logo depois dali, você tinha uma separação que era o chamado pátio das mulheres, até onde as mulheres judias poderiam ir, as israelitas. Aí depois você tinha a partir daquela separação, os homens poderiam ir, e a partir daquela separação, somente os sacerdotes poderiam ir, tá? Então essa área externa, ela era subdividida e as mulheres ficavam as mulheres israelitas poderiam chegar até a segunda parte, tá? No pátio das mulheres. E um texto que Paulo escreveu, e aí eu vou pedir a sua paciência com o irmão, mais uma vez, porque eu vou ter que localizar o texto, tá? Porque eu não separei. Acho que eu achei. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, o próprio Senhor coloca em pé de igualdade na vida com ele homens e mulheres. Então Deus sempre valorizou as mulheres, tá? Olhando para o nosso contexto, o texto de Provérbios 31, de 10 a 31, ali só o 10 inicialmente, ele nos mostra diversas características de uma mulher virtuosa. E ele foi escrito na forma de um poema em acróstico. Lembra que eu comentei no Salmo 119, que é cada conjunto de 8 versículos, todos esses 8 versículos nesse conjunto iniciavam com uma letra do alfabeto hebraico. Então, do versículo 1 ao versículo 8, com a letra Aleph, do 9 ao 15, 16, matemática aqui, do 9 ao 16, Bet, e assim vai até a 22ª letra do alfabeto hebraico, a 22ª estrofe, tá? Do Salmo 119, que tem seus quase 200 versículos. Então, semelhante a isso, esse texto aqui é escrito também nesse poema em forma de acróstico. Ou seja, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Interessantíssimo, né? E aí, um exemplo de um acróstico, para você entender de um jeito simples, com o nome de Jesus, tá? Então vamos fazer
J-E-S-U-S, ok? Aí, digamos que fosse assim, um texto dizendo assim, começando com J. Junto ao rio Jordão, o Filho do Homem foi batizado. Aí na linha de baixo. Ele se aproximou de João Batista e lhe disse para batizá-lo. Já formou o J e o E. Lá na linha de baixo. Surpreso, João batizou o Senhor Jesus na água do rio. J-E-S. Unigênito Filho de Deus, que ao homem veio para salvá-lo. Aí já formou J-E-S-U-S. Saiu da água ao mestre, e uma voz do céu saudou-o, dizendo: esse é meu filho amado. Então você pegou J de junto, E de ele, S de surpreso, U de unigênito, S de saiu, e você pegando as primeiras letras formou o acróstico com o nome Jesus, ok? E é o que acontece aqui, só que em relação a todo o alfabeto hebraico. Alguns afirmam que Provérbios 31, 10 a 31 seria uma continuação dos ensinamentos da mãe de Lemuel, que estão nos versículos iniciais, de 1 a 9. Outros dizem que é um trecho independente, encerrando o livro de Provérbios. Aqui, além da fidelidade conjugal, a expressão mulher virtuosa se refere aos valores da excelência, da moralidade, da capacidade, da nobreza. E uma mulher assim, com essa virtuosidade toda, seria um modelo ideal de quem pratica a sabedoria, entendeu? Que é o tema central do livro de Provérbios, conforme eu já falei em alguma reflexão com base nos primeiros capítulos, eu não lembro mais qual, tá? Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. Ou seja, uma mulher digna, uma boa mulher, difícil de encontrar, não é comum, mas ela é muito preciosa, excedendo em muito o valor de finas joias. Tá? Versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela é companheira do marido que confia nela sem reservas. Ela é uma verdadeira ajudadora idônea que não deixa nada faltar, de que ele nunca se arrepende de ter se casado. E aqui não deixar nada nunca faltar não é a provisão da casa, nunca deixa nada faltar porque está cuidando muito bem dele. Tá? Versículo 12. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aqui mesmo em Provérbios, vários versículos falam da mulher briguenta, da mulher rixosa, contenciosa, como é difícil. A mulher virtuosa é o oposto disso, porque ela sempre trata o marido bem. E quando o marido a trata mal, o texto diz aqui, ela só lhe faz bem e não mal. No dia que ele trata ela bem? Não, todos os dias da sua vida. O marido tratando bem ou o marido tratando mal? O marido sendo gentil ou o marido sendo grosseiro? A mulher virtuosa, ela sempre o trata bem. Ah, mas que... Eu tô lendo o texto bíblico, tá bom? E você tem esse ensino corroborado em várias passagens que nós devemos retribuir quem nos faz o mal com o bem, ok? Tá? E aí você tem os casos aí, né, de mulheres que se vingam do marido com várias atitudes que você que é mulher está por dentro disso aí e você que é marido, você sabe também. Versículo 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos, ou seja, ela é voluntariosa, ela tem prazer em servir. Não é que ela trata bem por obrigação, mas ela faz porque tem prazer em servir. Ela é voluntariosa, tá? Verso 14. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. É interessante porque
duas coisas aqui, duas palavras. Duas não, né? Duas. O navio e o pão. Por quê? E dizer que é mercante e traz de longe ajuda no entendimento. Pão não é algo do cotidiano? Sim. Mas o navio não é aquilo que traz de longe algo, né? Traz uma mercadoria de longe. O que eu entendo desse texto aqui que o texto está dizendo? Que a mulher virtuosa é aquela que se empenha em trazer uma surpresa, uma novidade para sua casa, oxigenando o lar com aquilo que é o necessário no momento. Ela não precisa de um navio ir ao longe para trazer o pão. Você está entendendo? Mas esse de trazer, de ir de um navio mercante, trazer de longe o pão, é o empenho em buscar algo que não está fazendo parte do cotidiano, mas que trazendo esse algo que está de fora do contexto do cotidiano, mas para que seja aquilo como pão, o necessário para o momento. Ela buscar algo que vai oxigenar o lar. Tá entendendo? Versículo 15. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Eu quero só resumir isso aqui com ela sendo organizada, planejada, organizada, tá? Versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com fruto de suas mãos. Preste atenção, ela examina uma propriedade para adquirir, mas ela planta uma vinha com o que frutificou das suas mãos. Se está no mesmo versículo, qual é o fruto das mãos que ela tem ali? A economia que ela teve na compra daquela propriedade que ela examinou. Ou seja, ela administra bem os recursos que ela tem nas suas mãos. Mas quantas não são as mulheres que são gastonas, digamos assim? Versículo 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ou seja, ela é disposta para o trabalho. Vou usar uma expressão que eu não sei se é adequada, tá? Me perdoa se não for, me corrija aí nos comentários, pode ficar à vontade. É pau para toda obra, ok? Cingir os lombos é preparar-se, ou seja, ela se prepara com força, fortalecendo os seus braços, e disposta para o trabalho. Versículo 18. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Que mercadoria? A mercadoria que ela tá, aquilo ali que ela está fazendo. Ou seja, ela não somente é disposta para o trabalho, como ela valoriza o seu trabalho, ela dá valor ao seu trabalho. E a lâmpada não se apagar de noite é sinal de que ela não vai deitar cedo. Ela se dedica ao seu trabalho. Ela sabe que aquilo que ela faz bem, ela está fazendo com excelência, tá? Ela vê que é boa a sua mercadoria, ela está fazendo com excelência, ela sabe disso, que está fazendo bem feito e dedica-se a isso, tá? Versículo 19. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Ela é habilidosa, mas ela é proativa. Estende as suas mãos, ela é proativa, tá? Habilidosa e proativa nas tarefas. Versículo 20. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Ou seja, é generosa e solidária. Tem muita mulher que é mesquinha. Tem muita mulher que não ama o próximo. Isso é uma realidade, infelizmente. Versículo 21. Não teme, ou então, ela só pensa no cuidado da família, mas não pensa
em se solidarizar com o próximo. Tem disso também. Versículo 21. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Vestida de escarlata no período da neve, no frio, no inverno. O que nos dá a entender? Que antes de chegar o período do frio, a família já tem a roupa de frio para se vestir. Ou seja, é uma mulher que é prudente e precavida. Prudente e precavida. Versículo 22. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Eu não quero entrar nos detalhes aqui das cobertas de tapeçaria, e nem da seda e de púrpura, que dá a entender aqui roupas tem um certo investimento, né? Ela mesma preparando, mas eu quero ressaltar aqui do ela fazer para si. Tem gente que pode aplicar pensando, não, ela não, ao invés dela comprar pronto, gastando a mais, ela mesma faz para poder economizar. Também podemos entender assim também. Mas eu quero entrar no detalhe do fazer para si. Ela não descuida de si mesma. Um grave problema de uma mulher virtuosa também dela querer cuidar muito bem dos outros, ela esquece dela mesma. Tem que cuidar de si, da saúde, cuidar do seu bem-estar, cuidar de estar bem. Não pode se esquecer, né? Não pode se esquecer. Glória a Deus se você tem sido, minha irmã, uma mulher que cuida bem do seu marido, cuida bem dos seus filhos, cuida bem daquele que precisa, apoia, ajuda na obra de Deus, sabe? Mas não se descuide. Cuide de si mesmo, tá bom? Versículo 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. A vida dessa mulher reflete publicamente no marido. E aí vou naquele dito popular, pois ao lado de um grande homem, geralmente, há uma grande mulher. Por que o Espírito Santo inspirou o escritor desse provérbio? E aí é disputado um pouco, tá? Quem escreveu. De no meio de falar das características dela, falar do marido dela. É porque o estilo de vida dela reflete publicamente no marido. É simples assim. O versículo 24. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Ela é empreendedora. Quando precisa, ela está sempre fazendo uma coisinha para somar na renda familiar, seja para as despesas e projetos da família ou para suas coisas pessoais, tá? Versículo 25. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. A sua vestimenta é a valentia e a honra. Ela encara, ela tem um ânimo pronto, ela encara o porvir com um sorriso no rosto, ok? Verso 26. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. E aqui eu digo misericórdia, porque não preciso nem falar muito, né? Mas a mulher virtuosa, ela fala palavras temperadas com sal, relevantes, gentis. Ela não é murmuradora, ela não é fofoqueira, ela não é maldizente, não é briguenta. Ok? Versículo 27. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ou seja, ela administra bem o seu lar.
o governo espiritual do lar é do homem, mas a administração, fazer a máquina girar dentro de casa, deixa a casa assim, a mulher ali, né? Uma família, tá? Onde existe a família, né? Ela faz a máquina girar, é uma bênção no lar. E aí, como consequência, a mulher virtuosa, versículo 28, ela é admirada pelos seus filhos, versículo 28, parte A. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seus filhos a admiram, é a sua mãezinha. Do versículo 28, parte B ao 29. Seu marido também, e ele a louva. Com o que ele a louva? Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Ela é valorizada também pelo seu marido. Marido, se você está assistindo, valorize sua esposa. Valorizemos nossas esposas. Amém? Como consequência também, versículo 31, na parte A, ela merece recompensa. Dar-lhe do fruto das suas mãos. Nós, como maridos e como filhos, nós presenteamos, e aqui estou materializando a coisa. Uma coisa é o elogio, tá? Mas nós presenteamos, sabe? Como gratidão pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação a nós. Coisa para nós pensarmos. E na parte B também, ela é digna de seu reconhecimento público. E deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém? Agora, como? Como ser, então, uma mulher virtuosa? E eu deixei o versículo 30, pulei-o propositalmente. Nos diz o seguinte: enganosa é a mulher, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Como ser uma mulher virtuosa? Sendo uma mulher de Deus. É simples assim. Ok? E eu creio que esse caráter transformado aqui, de ser uma mulher virtuosa, com tantas qualidades, virtuosidades aqui, é fruto de encontrá-la como sendo uma mulher de oração e uma mulher que guardava a palavra de Deus. Ok? Uma mulher de oração e que guarda a palavra de Deus. E é interessante, tá? É importante eu salientar isso aqui, que é notório que a maioria dos fiéis nas congregações, nas nossas igrejas e das pessoas que se declaram cristãs são mulheres, não é verdade? Na tua igreja, a maior parte da membresia são homens ou mulheres? Certamente você vai me responder, mulheres. Majoritariamente. Das pessoas que são empenhadas no serviço na obra de Deus, você vai dizer mulheres, com certeza, tá? Acaba sendo, tá? Uma mulher sábia, virtuosa, no meu entender, ela lê, entende, medita, estuda a palavra de Deus, pois ela deseja conhecer mais sobre Deus e a sua vontade. E é interessante que eu já vou falar mais à frente, se o senhor permitir, que a palavra de Deus também nos mostra diversos exemplos de mulheres, tá? E vemos na palavra alguns exemplos de mulheres de oração também, tá? Então eu creio que certamente esse é um dos segredos espirituais de uma mulher virtuosa. Ela entende que ela precisa relacionar-se com Deus por meio da oração de forma contínua, precisa fazer parte do seu cotidiano, ou seja, ela desenvolve uma vida, uma verdadeira vida de oração, tá? E aí, por todas as escrituras, nós vemos mulheres de Deus envolvidas e comprometidas com o plano de salvação,
servindo como grandes exemplos. Nós temos Maria, mãe de Jesus, talvez tenha sido a mulher de maior destaque na palavra, por meio de quem nasceu o Salvador do mundo. Já gravei uma reflexão falando sobre isso. Maria, bendita entre as mulheres, talvez, tá? Ela recebeu e cumpriu o propósito de coração aberto e obediente. Lucas 1,38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Na Bíblia, nós vemos mulheres como muralhas, auxiliadoras, mães, profetisas e rainhas. Encontramos mulheres jovens, outras não tão jovens, mulheres sofredoras, estéreis, mulheres sábias, aquelas mulheres simples, outras relevantes, né, ali na sociedade. Algumas mulheres que não tiveram seus nomes revelados. E a Bíblia dá exemplos de mulheres amigas, formosas, prontas a ofertar suas últimas moedas, seu mais caro perfume, o sempre seu melhor aroma. Vemos mulheres que testemunharam a gloriosa visão do túmulo vazio, do Cristo ressurreto. Mulheres de ontem que representam muito bem as verdadeiras mulheres de Deus em nossos dias. Mulheres cheias do Espírito Santo que vivem para a glória de Deus. Mulheres que amam a Deus de todo o coração, que amam o próximo como a si mesmas. Mulheres que amam aos irmãos como Cristo as amou. Mulheres comprometidas com a obra do Senhor e com o Senhor da obra, especialmente. E dentro desse entendimento, comentar aqui 10 exemplos de mulheres de Deus, mulheres virtuosas na Bíblia que representam muito bem mulheres de Deus em nossos dias. Por exemplo, primeiro, Ana. Ana, que estava inserida no contexto ali eclesiástico, né, da igreja, comunidade de fé, vivendo em suas angústias, mas exercitando a sua fé. 1 Samuel 1, versículos 11 e 24. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E, havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros, um efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. Uma outra, Débora, que assumiu a responsabilidade quando necessário e tomou atitudes capazes de mudar a vida de muitas pessoas. Juízes 4, 5 e depois capítulo 5, verso 7. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Foi necessário, ela disse: eis-me aqui. Dorcas, um outro exemplo. As mulheres gostam muito desse exemplo de Dorcas, né? Alguns ministérios femininos, alguns subministérios femininos usam esse nome. Dorcas estava envolvida em sua sociedade, colaborando com seus ofícios. Atos 9, 36 e 39. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Ela havia falecido, Pedro orou e para ela ressuscitar, né? Quarto, Esther, que teceu um pano de fundo político, salvando vidas, muito importante, relevante. Esther 4, 15 e 16. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim,
e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ruth, muito falada também, que prezou pelos valores da família. Quero destacar isso aqui. Poderia destacar várias características, mas eu quero destacar isso aqui. Ruth 1, 16, 17. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você conhece a história. A sexta que eu quero destacar aqui, Sara, que foi chamada para crer em milagres. Mulher, olha para mim, creia em milagres. Não determine, mas creia. Deus pode fazer. Gênesis 18, 13, 14, depois 21, 1. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. Sara errou quando precipitou-se e colocou em dúvida o cumprimento da promessa de Deus, ok? Sabemos disso. Mas ela foi desafiada em sua fé. E dessa forma eu creio que sim, ela é um exemplo de mulher virtuosa, exemplo para toda mulher de Deus. Marta, sim, tem muita gente que despreza Marta, mas Marta, ela demonstrou hospitalidade, ela estava pronta para servir. Tem muitas mulheres que querem estar aos pés de Jesus, mas não são dispostas a servir. Essa é a verdade, ok? Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. No aspecto da prontidão em servir, hospedando ao Senhor, Marta foi um exemplo? Sim. Porém, evidentemente, sabemos que naquele momento, com Jesus e sua irmã, ela não escolheu a melhor parte, mas tinha que ser hospitaleira. Não estar fazendo no lugar de ouvir ao Senhor, mas preparar minimamente para que pudesse ouvir ao Senhor. Maria, obviamente, que estava pronta para ouvir. Lucas 10, 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, obviamente. Muitos querem servir, mas não querem ouvir. Eunice, penúltima, mãe de Timóteo, que notoriamente transmitiu a cultura de Deus para a próxima geração, 2 Timóteo 1, 4 e 5. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certa de que também há em ti. E décimo, a mulher samaritana, que viveu uma transformação de vida e se tornou pregadora do Evangelho. João 4, 28, 29 e 39. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto te tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Amém? Tantos outros exemplos. Uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, ela consegue ser virtuosa porque ela teme ao Senhor, sendo motivo de alegria. Marido, filho, seu trabalho, uma mulher que dá gosto de ver. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.